Olá, nesta aula nós iremos ver os comandos git add, git commit, git status e git log. Com esses comandos já é possível localmente a gente começar a versionar os nossos arquivos. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu terminal, vou usar aqui o git bash, porque quem estiver utilizando o Windows é o git bash que tem para utilizar e ele acaba sendo um pouco mais complicado. Então, para vocês verem como eu utilizo para conseguir aí chegar até onde eu quero e abrir o VS Code ou até mesmo fazer aí as coisas do Git através do próprio git bash, certo? Então vamos lá, eu vou entrar aqui na minha pasta nos meus documentos. Então, para isso, assim como nos comandos do Linux, se você não conhece de Linux e quer aprender, eu vou deixar aqui o card para você ir lá na nossa playlist de Linux e ver aí a parte de manipulação de arquivos e pastas com Linux, onde você irá aprender esses comandos, certo? Então, eu vou fazer aqui cd, já estou aqui dentro do C2 pontos, né? Que como eu estou utilizando o git bash, ele acaba ficando desse jeito, mas se eu fizer aqui um ls, eu consigo ver aqui que eu já estou na raiz do meu sistema operacional. Então eu vou acessar aqui, ó, cd users, dentro de users eu vou acessar a minha pasta, e na minha pasta eu vou acessar aqui documents, certo? Dentro de Documents aqui, eu vou criar aqui uma pasta, então vou fazer aqui o comando mkdir projeto git, -git, e agora eu vou entrar nessa pasta projeto -git. Ok, cheguei na pasta que eu preciso, agora nós iremos iniciar aí a nossa jornada com Git, mas para isso eu vou fazer todos esses outros passos utilizando o VS Code, porque como iremos versionar os arquivos, é importante a gente ter uma IDE, que é onde a gente vai manipular esses arquivos de fato. Então para isso eu vou fazer aqui, ó, code, ponto, e agora o meu VS Code será aberto. Já com o meu VS Code aberto aqui, eu vou aqui iniciar também dentro do meu VS Code um terminal integrado. Só que esse terminal ele vai ficar com o PowerShell, tá? Porque é o padrão que eu já configurei, eu não vou fazer outro tipo de configuração, tá? Então vamos lá, para que a gente consiga, para que essa aula tenha uma dinâmica um pouco melhor, é importante a gente conseguir dar um contexto aí, criar um cenário para que a gente aplique esses comandos para ficar muito mais fácil de você entender. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente está trabalhando num projeto pessoal. Pode ser você aí estudando programação na sua casa ou até mesmo estudando aí automação, scripts, enfim, qualquer coisa que você precisar, criar diversos arquivos dentro de uma pasta e administrar esses arquivos conforme você vai avançando nos seus estudos. Então, à medida que a gente for fazendo as mudanças dentro desses arquivos, a gente quer o registro de todas as alterações que a gente fez. Porque pode ser que a gente deixe algo passar ou a gente chegue naquele ponto um pouco mais difícil do nosso estudo e começa tudo a dar errado, algo que já estava dando certo há alguns dias. Olha que frustração você não lembrar ou você ter que recomeçar, né? Mas agora com o Git você vai conseguir voltar apenas as versões que você precisa até aquele ponto onde você errou e começar a fazer a partir dali, certo? Então vamos lá. A gente já criou aqui a pasta meu projeto Git e agora o que a gente precisa fazer para iniciar um projeto Git? Como a gente fez na aula anterior, também vou deixar o card aqui, se você quiser volta lá na outra aula, vamos inicializar o nosso repositório. Para isso eu vou utilizar o comando git init. Pronto. Agora eu fiz o que? Com o comando git init eu inicializei o meu repositório. Então você pode ver aqui que ele já deu tudo certo e já criou a minha pastinha .git também, certo? Porém, agora que eu já tenho o meu repositório configurado, eu vou criar aqui o meu primeiro arquivo. Vamos imaginar que é um site que a gente está trabalhando. Então o primeiro arquivo que eu vou criar aqui vai ser um index.html. Ok?
eu vou fazer o quê? Eu vou até aumentar um pouco a fonte aqui do meu VS Code para ficar mais fácil para você que está aí nos assistindo acompanhar as aulas de uma forma um pouco mais confortável. Então eu criei aqui no meu projeto um arquivo index.html no meu projeto já inicializado do GitHub. E agora eu vou colocar aqui as primeiras linhas desse meu projeto. E essa linha eu vou colocar aqui um H1, certo? Que é uma tagzinha HTML, e vou colocar assim, bem-vindo ao curso de Git. Bem-vindo ao curso de Git. Pronto. Essa é a nossa primeira linha, tá? E pode ser qualquer coisa, quantas linhas você precisar. A partir daí que a gente fez agora o nosso arquivo e já fizemos aí uma parte dos nossos estudos e do nosso código, a gente vai utilizar um comando chamado git status, tá? E o git status ele serve para que a gente consiga ver e acompanhar o estado do nosso repositório, principalmente quando a gente fala do repositório do Git local. Então digita aí, ó, git status. Olha só, ele me trouxe aqui uma informação que eu não tenho nenhum commit e que ele tem um arquivo aqui que não está traqueado ainda dentro do Git, certo? E ele está falando que eu preciso utilizar o comando git add para fazer esse traqueamento do arquivo, ou seja, começar a fazer o rastro desse arquivo. Então, para isso, vamos fazer o quê? O Git, ele trabalha com algumas etapas, né? Então, a gente tem o nosso diretório de trabalho, né? O Working Directory. Depois, quando a gente faz aqui, ó, git add, digita aí, ó, index.html, o que eu fiz agora? Eu peguei do meu diretório de trabalho, depois do meu git add, eu joguei esse arquivo numa área que a gente chama de staging, tá? Ou seja, é uma área de preparação para que a gente faça um commit, certo? Porque o meu arquivo ele só vai ser versionado de fato depois que eu fizer o commit. Então, até o momento, eu só coloquei esse arquivo na minha área de staging. Vamos fazer um git status e ver como tá, ó. Git status. Olha só. Agora, observa que ele já identificou que é um novo arquivo, certo? Mas ele está falando que ainda não tem nenhum commit nesse arquivo. Eu vou limpar a tela. E para isso agora, o que a gente precisa fazer? Vamos versionar essa primeira parte. Para isso a gente precisa confirmar utilizando o comando commit. Quem conhece de banco de dados sabe que o commit normalmente é toda a operação que acontece no final quando ele realmente vai salvar o banco de dados, por exemplo, faz um commit, né? Então aqui no Git funciona da mesma forma. Quero agora falar do meu primeiro versionamento aqui, da minha primeira linha, poderia ser várias linhas, mas no nosso caso aqui para reduzir é apenas uma linha, eu vou fazer o git commit, o comandinho, né? Git commit -m, e eu vou colocar aqui uma mensagem. Essa mensagem ela é importante porque é ela que vai identificar o que você salvou naquele momento. Então, muitas vezes você pode alterar diversos arquivos, né? E depois você querer comitá-los. Eu indico que você faça o seguinte: se você tiver num projeto que tem várias pastas, tenta separar o seu versionamento para comitar por contextos. Então, por exemplo, você foi mexer numa classe ou num método que se comunicava com um banco de dados. Depois que você fez a alteração naquele método e está tudo funcionando, você vai comitar os arquivos que fazem parte desse processo. Pode ser 1, 2, 3, quantos forem, mas fazem parte desse processo. Por quê? A mensagem que você vai colocar aqui vai ser uma só para todos os arquivos. Foi feita uma alteração no banco de dados para execução da feature X ou para a correção do bug Y. Então, é extremamente importante as mensagens que a gente coloca. E aqui no nosso caso, eu vou colocar aqui, a mensagem é primeira versão do arquivo index.html. É string livre aqui, tá? Posso colocar acentuação aqui, não tem problema nenhum.
tá? Ele aceita normalmente. E agora eu vou dar um Enter. Olha só, quando eu fiz esse commit e dei o Enter, de fato agora ele está falando aqui, ó, um arquivo alterado e uma inserção concluída, tá? Foi realizada. Se eu fizer agora git status, olha aí, agora ele já fala que eu não tenho mais nenhum commit, ou seja, não tenho mais nada na minha área de staging que eu preciso salvar, certo? Então, basicamente, o processo do Git para que a gente consiga versionar os nossos arquivos é isso. Inicializo sempre o meu projeto quando eu for a primeira vez que eu vou versioná-lo. Se já for um projeto criado e você vai versionar algo que você fez, você precisa primeiramente adicionar aquele arquivo utilizando o comando git add. Depois, se você for salvar aquela alteração, você faz ali o comando git commit -m, passa uma mensagem e também aí de fato você tira da área de staging e coloca o versionamento dentro do repositório, verifica com git status e depois a gente vai ver já o comandinho onde a gente vai ver todas as alterações que a gente fez dentro do Git, certo? Mas para isso, para que também fique um pouco mais factível, eu vou continuar criando coisas no nosso arquivo e versionando. Vamos aqui nesse caso agora colocar uma segunda linha no nosso arquivo, tá? Nessa segunda linha, a gente não vai ter tanta coisa. Eu vou fazer aqui agora um H2 e vou colocar aqui, ó, continuação do curso de Git e GitHub. Pronto. Adicionei uma segunda linha no meu arquivo. Vou agora commitar, ou seja, versionar com essa segunda linha. Para isso eu vou fazer aqui, ó, git status. O que acontece? Opa, vou limpar aqui. Git status. Olha só, de novo, ele está falando agora que eu tenho um arquivo modificado. Por quê? Se você pegar, voltar um pouco o vídeo, ou se você lembrar aí, tiver o histórico, conseguir alcançar, você vai ver que quando a gente estava criando esse arquivo e não havia versionado a primeira vez, ele apareceu aqui, em vez de modified, ele apareceu new file, né? Ou seja, que era um novo arquivo. Então agora, como a gente fez uma modificação, ele está nos dizendo aqui que esse arquivo que já estava versionado, ele foi modificado. E tá tudo certo, porque era exatamente isso que a gente fez. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou, de fato, salvar o versionamento do meu arquivo alterado pela segunda vez. Para isso, eu vou fazer aqui, ó, git commit -m. Pode ser simples ou dupla, tá? Aspas aqui. Segundo commit do arquivo index.html. Olha só, né? Ele me retornou aqui a mesma mensagem. E ele tá falando aqui, ó, que não tem nenhum staging, nenhum commit, né, para ele commitar. Não tem nada na área de staging. Então, para isso, nunca se esqueça disso, tá? Git add, a gente primeiro precisa adicionar esse arquivo na nossa área de staging, aí sim, depois a gente faz aí o git commit -m, segundo o commit do arquivo index.html. E olha agora o que aconteceu, ele falou aqui, ó, duas inserções, ou seja, era um arquivo que já tinha alguma coisa, né? É a segunda inserção, não deletei nada, um arquivo alterado, e aqui está a informação e o hash aqui do meu commit também. Certo? Agora, vamos lá. Eu já tenho no meu arquivo 2 versionamentos. Como que eu sei os versionamentos que tem? Porque eu posso pegar um repositório que não fui eu que criei. Chegar numa empresa e um projeto que já diversos desenvolvedores trabalharam ali. Como que eu consigo ver isso através do terminal? Eu posso executar o comando git log. E olha só o que aconteceu. O comando git log, ele me trouxe todas as versões que ele gerou do meu arquivo. Então eu tenho aqui o primeiro commit e eu tenho aqui o segundo commit. Tenho também a data,
Olha só a data detalhada e tenho também quem foi o autor desse commit, tá? Assim como um hash também, que para cada commit que a gente faz no Git, ele gera esse hash para conseguir fazer esse rastreamento e identificação, tá bom? Então agora vamos melhorar um pouquinho mais a coisa. Vou fazer aqui um novo arquivo chamado readme.md. Para quem não sabe, o MD de Markdown, e vou colocar aqui curso Git e GitHub, certo? E também lá no meu arquivo index eu vou colocar agora um H3 e vou colocar aqui criei um arquivo de readme, certo? Ou seja, olha só, agora eu tenho um arquivo que já existia e foi alterado e eu tenho um novo arquivo. Como que eu consigo ver o que acontece, o que está acontecendo de fato no meu repositório Git status? Olha só, o que aconteceu agora? Ele trouxe aqui que esse arquivo foi modificado e que esse arquivo ainda não está traqueado, mas ele já identificou que existe um outro arquivo. Vamos traquear esses caras? Então vamos lá, git add index.html, tá? E também o readme .md, tá? Aqui, pessoal, uma dica, tá? Interessante porque no Git eu posso fazer arquivo por arquivo, mas vamos imaginar que você está trabalhando num projeto e você precisou alterar e muitas vezes nada tão crítico que precisa testar, mas você teve que alterar 20 arquivos dentro de uma única pasta. Você consegue também utilizar o git add ponto, tá? Quando eu faço isso, o que acontece? Tudo que está dentro dessa pasta, ele vai jogar na nossa área de staging, vamos ver? Olha só, o git add, ele não me deu erro, vou limpar a tela. Se eu fizer agora git status, olha só o que ele me trouxe de informação. Mandei os meus arquivos para a área de staging e ele está falando aqui que eu tenho um novo arquivo, que é o readme, exatamente, e também o modify, né, no arquivo index, porque eu estou alterando. E olha só porque as IDEs são muitas vezes extremamente importantes, a escolha dessa IDE, porque vai facilitar e ajudar o seu trabalho. Aqui no VS Code, no caso, ele identifica como verde o arquivo novo, em amarelo aqui o arquivo que está alterado, né? Então isso eu já consigo ali ter uma ideia muitas vezes dos arquivos que estão pendentes de versionamento dentro do Git, tá? Então também é bem importante ficar atento aí na IDE que a gente utiliza para conseguir integrar e facilitar também o nosso trabalho. Bom, agora que eu já mandei esses caras para a área de staging, eu preciso fazer o quê? Salvar, né? Então vou fazer aqui, ó, git commit -m, e vou colocar aqui terceiro commit, quer dizer, terceira, né? Vamos seguir a sequência. Terceira versão do arquivo index e primeira do readme, tá? Aqui eu tô colocando uma mensagem bem aleatória, fiquem à vontade para colocar mensagens mais inteligentes, tá? Aqui eu vou fazer agora o que? Vamos ver quantas versões ele gerou? Git log. Olha só agora, o que aconteceu aqui, né? Vou subir um pouquinho aqui, porque a minha tela estourou, mas aconteceu o que, ó? 1, 2, 3 commits. Primeira versão, segunda versão, terceira versão, tá? Então, com o git log eu consigo ver aqui essas versões dos meus arquivos. E o git log é um comando bem importante, a gente precisa saber utilizá-lo aí com um pouco mais de ênfase, com alguns subcomandos e opções ali, para que também facilite o nosso trabalho, né? Se a gente fizer aqui, por exemplo, git log online oneline, o que vai acontecer? Olha só como ele otimizou agora a saída do meu histórico de logs, né? Ele colocou aqui apenas uma pequena identificação do meu hash, colocou aqui, ó, a mensagem dos meus commits. Então, por isso que a mensagem do commit, eu já falei que ela é muito importante,
porque é a forma de quem pegar o seu código para ver o repositório que você trabalhou, saiba exatamente o que foi que você fez ali de uma forma simples, né? Claro que existem outros lugares, a gente vai ver depois no GitHub, mas vamos agora focar aqui no nosso Git local, a forma mais simples da gente conseguir identificar o que a gente fez de alteração nos nossos arquivos, certo? E também um outro cara vai ser o git log -- decorate. Olha só, o decorate aqui nesse caso, ele adiciona mais informações, porém o nosso repositório ele não tem várias branches, não tem um monte de coisa, então ele acabou trazendo como se fosse o git log padrão, né? Mas também se você tivesse aí, por exemplo, num projeto grande, ele iria trazer mais informações, como as branches que foram criadas ali para que esses commits fossem gerados, né? Então é bem importante também conhecer que você tem essa opção do comando decorate também do git log, certo? E também tem outros que ao longo desse curso a gente vai começar a utilizar cada vez com mais ênfase, certo? E aí, pessoal, assim, agora que a gente já aprendeu como alterar, como adicionar na área de staging e de fato versionar o nosso arquivo, como seria se nós tivéssemos que voltar uma versão do nosso arquivo, certo? Lembra que eu falei? Muitas vezes a gente vai fazer várias e várias alterações e de repente não vai funcionar mais. Vamos imaginar aqui no nosso cenário que essa terceira linha, por exemplo, é uma linha que ela não precisava estar ali. E aí veio para mim o projeto falando assim, ó, o seu projeto não vai para produção porque essa linha não está de acordo, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar. Aqui a gente está falando de uma linha, né? Muita gente pode falar assim, pô, não é mais fácil apagar e versionar de novo? Sim, mas vamos imaginar que a gente já fez isso, então a gente só pode reverter. E para isso é muito simples, tá? A gente vai utilizar mais um comando aqui com poucos detalhes, mas para a gente conseguir voltar uma versão, a gente vai precisar usar o comando git checkout. Tá? Quando eu faço git checkout, eu posso pegar aqui, vou passar aqui o hash do meu segundo commit, certo? Porque o terceiro foi que eu adicionei essa linha e eu quero agora remover essa linha, quero apenas a segunda linha e a primeira, né? Então eu vou pegar aqui, ó, git checkout, vou copiar esse hash, tá? Git checkout, e vou passá-lo aqui. Olha só, quando eu fiz isso, ele já fez toda essa operação para o segundo commit. E olha aqui o que aconteceu com o arquivo. Ó, e uma outra coisa, hein? Eu tirei o terceiro commit e nem me atentei, mas ele removeu o meu arquivo readme. Por quê? O versionamento é dentro do projeto como um todo. Então, sempre quando eu faço ali aquele git add e git commit, eu tenho que lembrar que tudo que eu adicionei e comitei é o que está dentro daquele pacote. Se eu reverter e eu adicionei novos arquivos, é isso que vai acontecer. Esse arquivo ele será removido, certo? Então agora, só para a gente finalizar, eu vou aqui tentar ilustrar para vocês como exatamente funciona esse processo dentro do Git. Bom, então aqui para a gente conseguir finalizar a nossa aula, vamos fazer aqui uma retrô da aula, só que agora de uma forma diferente. Primeira coisa que a gente fez foi criar uma pasta, tá? Essa pasta é o nosso repositório, o nosso repository, tá? E essa pasta também, ela é a pasta raiz do nosso projeto, certo? Depois que eu criei tudo isso, eu fiz um init e criei ali o meu primeiro arquivo chamado index.html, certo? Esse arquivo é o seguinte, ele é o arquivo a ser versionado no meu projeto e no meu repositório também, tá? Depois, o que a gente fez? Utilizamos o comando git add e colocamos ali a nossa primeira mensagem, certo? Depois, o mesmo arquivo, a gente criou ali, fez um git add e colocou a nossa segunda mensagem e fez o git commit, certo?
Depois, na nossa terceira versão, a gente de novo alterou esse arquivo e passamos no nosso commit uma terceira mensagem, certo? Então, se a gente ver aqui, eu tenho 3 versões do mesmo arquivo. É isso que o Git faz, certo? E se eu quiser voltar, eu vou voltar diretamente para a segunda versão ou diretamente para a primeira. Lembrando que é encadeado, né? Então, se eu volto para a primeira, a segunda e a terceira, elas estão lá ainda, tá? Não é que elas não existem, não. Elas estão, porém, eu voltei para a primeira, né? E na primeira, quando eu salvei, não tinha o conteúdo das outras duas. Então, não irá aparecer. E aí, o que acontece? Essas versões, na primeira aula a gente viu que quando a gente faz o git init, ele gera uma pastinha .git, né? Dentro dessa pasta é onde o serviço do Git faz ali o snapshot das nossas versões. Ou seja, o snapshot é como se fosse uma foto daquele momento, né? E ele salva ali num formato próprio, né? Próprio no sentido assim, que o Git consegue ler com facilidade, tá? Não é nada que não dê para ler, mas ele consegue fazer isso de uma forma bem gerenciada, que é o seu propósito, tá bom? E aí, também a gente precisa lembrar dos estágios do nosso versionamento, certo? O Working Directory, que é ali o nosso repositório, a nossa pasta raiz. Depois disso, eu vou lá, crio meu arquivinho e faço o comando git add. Quando eu faço um git add, eu coloco os arquivos que eu adicionei numa área que a gente chama de área de staging, é meio que aquela área de preparação. Tá? Até aqui os meus arquivos ainda não estão versionados, mas eles estão prontos para receber uma mensagem e ser salvos, tá? E aí a gente executa, depois que a gente faz isso, o comando git commit com a nossa mensagem. A partir do momento que a gente faz isso, finalmente ele chega no repository, certo? Ou seja, no repositório do Git devidamente versionado. Certo? Então, pessoal, para essa aula é isso. Falamos sobre Git add, sobre Git logs, sobre Git status e falamos aí um pouquinho também sobre o Git checkout, certo? Esses comandos são extremamente importantes, são, eu acho que os principais que a gente mais vai utilizar nesse curso de Git, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, curte, deixa seu comentário aqui. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou ter o maior prazer de te responder, porque aqui eu quero compartilhar conhecimento e quero que você aprenda de verdade, certo? Então, até a próxima.